Olá, estudantes. Eu sou a professora Sandra Marília e estamos aqui para mais uma aula de biologia. Na aula de hoje, vamos falar sobre respiração celular. Isso mesmo, como a nossa célula consegue energia para funcionar. Vamos ver diversas curiosidades. Estão prontos? Vamos lá? Mas antes disso, não se esqueçam de anotar os assuntos principais dessa aula. Preparados? Então vamos lá. Bom, então, como eu falei para vocês, a nossa aula de hoje é sobre metabolismo energético. Como as nossas células conseguem energia, tá? Assim como nós precisamos de energia para funcionar o ventilador, funcionar a lâmpada, carregar o celular, as células também precisam de energia. E como que elas conseguem energia? Pelo seu metabolismo energético. Nesse sentido, continuamos falando sobre as funções vitais das células, né? Mais especificamente a respiração celular, que é a mesma coisa que o metabolismo energético, tá bom? E as habilidades de hoje é relacionar as funções vitais das células a seus respectivos componentes. Bom, então vamos começar. Os seres vivos precisam realizar inúmeros processos celulares. Para isso, eles precisam de energia. Então, como eu falei para vocês, também nosso organismo precisa de energia para funcionar. Assim como um celular, como uma televisão, como uma lâmpada. Essas reações metabólicas vão permitir que os nossos músculos se contraiam para a locomoção, que o corpo produza células imunes, tão necessário hoje em dia, né? Para reconhecer e eliminar organismos e compostos que apresentam risco para o indivíduo, entre outras atividades. Então, para o nosso organismo funcionar, ele precisa de energia. E que energia é essa? A energia que o nosso organismo utiliza é o ATP. Então, o ATP é a energia que o nosso organismo utiliza. Vamos lá para o nosso dicionário. Tem espaço para o nosso dicionário aqui? Vamos ver. ATP, vou botar tudo em caixa alta. ATP é igual à energia que as células utilizam. Vamos ver se a gente tem espaço para o nosso dicionário aqui na lousa digital. Vamos lá. Temos que diminuir. Não tem importância, a gente diminui. Colocamos aqui embaixo. Ó. Então, o ATP é a energia que as células utilizam, tá bom? Esse ATP, ele é sintetizado, ou seja, fabricado a partir da degradação de moléculas orgânicas. Tá? Então, é a partir de moléculas orgânicas, como os carboidratos e lipídios, que as nossas células fabricam, sintetizam o ATP. Ela tira a energia presente, transfere a energia presente nessas moléculas para sintetizar o ATP. Lembrando que a energia não pode ser produzida, ela deve ser transferida, né? Transformada. Então, a energia presente nessas duas moléculas aqui, ela é transferida para a síntese de ATP. Os carboidratos são os principais fornecedores dessa energia, e aí o destaque para a glicose, né, a famosa glicose, e os lipídios também. Por que os lipídios também? Até proteína o nosso organismo usa, tá? No desespero, ele usa proteína. Primeiro, ele vai usar o carboidrato. Então, você se alimentou lá, né, de uma macarronada, rica em amido, final da tua digestão, lá você vai ter um monte de glicose, então o seu organismo vai utilizar a energia presente naquela glicose para fazer a síntese de ATP. Vai transferir uma energia de um para outro para
ocorrer, então, o processo. Quando você já está com os estoques de ATP, tudo tranquilinho, tudo legal, tá? Tá todo mundo funcionando bem, ninguém tá precisando de energia, tá legal? O nosso organismo, ele não consegue armazenar ATP, não consegue. Então, para ele manter um estoque de energia, ele vai, então, pegar essa molécula aqui e sintetizar a partir dela lipídio. Ah, então ele armazena energia na forma de gordura. É por isso que se você comer demais, você engorda. É isso, tá? Os lipídios são uma base, não todos os lipídios, né? Estamos falando aqui do triacilglicerol, tá, gente? Nem todos os lipídios, mas os lipídios são uma base de armazenamento de energia. Porque quando o organismo precisa, ele vai lá nos seus estoques de gordura e utiliza para fazer a síntese do ATP, tá bom? E aí, professor, mas esse tal de ATP aí não ficou muito bom na minha cabeça, não. Vamos falar um pouco mais desse ATP? Vamos só aqui colocar para frente. A gente consegue. Eu queria aumentar aqui. Vamos diminuir aqui, depois a gente conserta, o pessoal poder acompanhar em casa depois, né, gente? Mas agora eu quero aumentar um pouquinho aqui. Vamos lá. O legal da lousa digital é que a gente pode mexer em tudo. Vamos lá. Bom, então aqui, a estrutura química do ATP. O ATP, como eu falei para vocês, é adenosina trifosfato. A gente pode também colocar isso no nosso dicionário, né? Estamos sem espaço aqui na lousa, a gente vai colocar, então, vamos, então, sublinhar aqui, ó. Depois vocês vão escrever no caderno de vocês, no nosso dicionário, tá? ATP significa adenosina trifosfato. E já vem o nome aqui, né, gente? Tri de quê? 3. Então, a adenosina tem 3 fosfato. É um nucleotídeo, um ácido nucleico, ligado a 3 fosfatos de forma covalente a um nucleocídio. O que é uma ligação covalente? É uma ligação onde existe o compartilhamento de elétrons, tá? Então, o ATP, ele é um nucleotídeo formado por 3 íons fosfato, né? 3 íons fosfato, 3 trifosfato, que são ligados covalentemente ao nucleocídio, um ácido nucleico. Essa ligação entre os íons fosfato armazena grande quantidade de energia que, quando liberada, fornece energia para o desempenho dos processos metabólicos. Então, o ATP é a moeda energética do nosso corpo, porque ele vai armazenar energia na forma dos fosfatos, tá bom? Quando a célula vai utilizar, então, um processo, vai fazer um processo, né, metabólico, ela, então, vai usar essa energia presente nas moléculas de ATP por meio dos seus fosfatos, tá bom? A síntese, fabricação do ATP é um processo celular mais importante. Então, a síntese de ATP é um dos processos celulares mais importantes. Por quê? Porque sem energia, a célula não vai funcionar, né? Sem energia não vai funcionar. Pois praticamente todas as reações metabólicas dependem da energia contida nas moléculas de ATP. A síntese de ATP, ou seja, a fabricação do ATP, pode ocorrer de forma aeróbica. Quando que a síntese de ATP ocorre da forma aeróbica? Quando eu tenho a participação do oxigênio. Quando o oxigênio ele é o aceptor final dos elétrons, tá? Vamos falar da química, né? Os elétrons, aquelas partículas de carga positiva, aliás, de carga negativa, né? Desculpe, que circulam ao redor do núcleo formado por prótons e nêutrons, tá? Então, o oxigênio é o receptor final de elétrons da cadeia respiratória. Mas nós temos ainda uma forma anaeróbica, ou seja, quando a síntese não depende do oxigênio. E ela pode ocorrer quando existe um outro aceptor final de elétrons,
ou quando eu estou tratando de um processo de fermentação. Fermentação é um processo também de síntese de ATP, ainda que pouco eficiente, mas ele ocorre, inclusive, no nosso organismo também. Bom, então, voltando. Nós temos uma síntese de ATP de forma aeróbica, quando o oxigênio é o aceptor final de elétrons, aquele de carga negativa lá, que circula ao redor, né, de um núcleo, bom, de um átomo, né? E nós temos uma forma anaeróbica. Como essa forma anaeróbica vai acontecer? Quando eu realmente não utilizo, né, o oxigênio, nem outro aceptor de elétrons, eu tenho a fermentação, ou quando eu até utilizo outro receptor de elétron, como moléculas inorgânicas. Bom, então eu tenho uma respiração anaeróbica. Anaeróbica não tem oxigênio, aeróbica tem oxigênio. O processo de respiração celular é um conjunto de 3 etapas. Estamos falando aqui das células eucariontes, né? Relacionadas que, além da molécula de ATP, além de sintetizar ATP, gera também dióxido de carbono e água. Bom, é um elevado número de reações químicas, dá um trabalho sem precedente. Ocorre ao longo do processo de respiração celular até a formação dos produtos finais. Então, a respiração celular é um processo longo que, nos eucariontes, completando todo o ciclo, né, quando você tem um aceptor final de elétron, seja o oxigênio ou não, você tem uma eficiência energética muito boa, mas precisa de várias reações intermediárias, tá bom? Então, a gente vai sublinhar, vamos apagar aqui, depois o povo pergunta por que está arriscado, né? A gente volta aqui, vamos consertar aqui o nossa lousa digital, né? Vamos diminuir um pouquinho aqui. Não diminuir um pouquinho, não é isso que eu quero. Não é isso aqui. Diminuir um pouquinho aqui. E aí a gente joga isso aqui fora. Tá? Pronto. Aí aqui nós temos um esquema, rapidinho, para a gente poder falar sobre esse esquema aqui, tá em inglês, né? Porque vocês sabem que a língua oficial da biologia é o inglês. E quando você fala aqui de pegar o material, né, para usar, que não tenha problema com direitos autorais, a gente às vezes não consegue nada em português, tá? Então, olha só para a gente poder localizar a nossa vida aqui. Então, nós temos o Sol ele vai transferir a energia para a Terra, né, para os sistemas biológicos, através da fotossíntese. Então, a fotossíntese, ela vai formar a molécula de glicose, tá? Aqui, né? Essa molécula de glicose, então, vai servir para transferir a energia que veio lá do Sol para a mitocôndria. A mitocôndria, ela vai sintetizar, né, as moléculas de ATP. Durante esse processo, ela vai liberar o dióxido de carbono, e o dióxido de carbono volta a ser utilizado aqui pelos cloroplastos, pela planta, né, pelos cloroplastos, e o ciclo retorna. Então, o Sol fornece a energia para a fotossíntese. A fotossíntese, então, ela forma as moléculas de glicose. Essas moléculas de glicose, então, vão transferir a energia para a mitocôndria sintetizar o ATP. Nesse processo, ocorre a liberação do dióxido de carbono, que vem daqui a pouco. Esse dióxido de carbono volta para a planta aqui, né, para os cloroplastos, não é só planta, né, gente? Algas também, algumas bactérias, onde ocorre novamente a fotossíntese. Então, assim, a gente tem um ciclo de vida natural que o nosso planeta é mantido graças à presença da nossa estrela, o Sol, tá bom? Então, só para a gente lembrar aqui a participação da fotossíntese, tá bom? Então, continuando aqui, a gente volta a lembrar que nas células eucarionte, são aquelas células com núcleo, as células que desenvolveram a membrana nuclear, então, o seu DNA está protegido lá, né, no núcleo.
A respiração em eucarionte, que vamos falar agora. Na maioria dos eucariontes, maioria, porque já foi encontrado alguns eucariontes que não têm presença de mitocôndria, ou seja, seres eucariontes são aqueles seres com núcleo, tá? Que possuem células com núcleo, né? Células eucariontes, e nos seres eucariontes, a maioria possui essa organela aqui. Alguns já foram encontrados sem essa organela. A gente vai discutir isso quando falar sobre evolução. Tá bom? Quem é a mitocôndria? A mitocôndria é uma organela que, provavelmente, aproximadamente 2 bilhões de anos, fez uma simbiose, vamos chamar assim, com uma célula eucarionte primitiva. Trocando em palavras, vamos dizer que ela veio morar dentro da célula. E aí a célula fez, teoricamente, né, vamos falar assim, né, para ficar mais fácil de entender, um acordo com a mitocôndria. Olha, eu te dou proteção, alimentação, e você participa lá do processo de transformação de energia. Bom? Estudos levam a crer que a mitocôndria, na verdade, era uma bactéria, sim, um procarionte primitivo, de vida livre, né, que veio, como eu falei para vocês, morar em uma célula eucarionte algum tempo atrás. Por que que a gente diz isso? Porque mitocôndria tem uma estrutura parecida com bactéria, tem o seu próprio DNA, que é circular, ela tem algumas proteínas, ela sim tem membrana mitocondrial, a gente vai falar dela daqui a pouquinho, tá? Então, várias características da mitocôndria nos levam a crer que ela seja uma bactéria primitiva que, em algum momento da evolução, veio habitar dentro de uma célula eucarionte. E aí passou a fazer esse processo aqui de transformação de energia. Isso é tão importante para a vida, por quê? Porque a partir da ajuda, vamos chamar ajuda, né, da mitocôndria, ou seja, a partir do processo, né, a partir da participação da mitocôndria no processo de respiração em eucarionte, foi possível um saldo muito maior de ATP. Por quê, gente? Quando eu não tenho a participação da mitocôndria, quando eu não tenho a participação do processo mitocondrial aqui nas células eucariontes, no citoplasma, a célula só consegue produzir, a cada uma molécula de glicose, 2 ATP. 2. Tá? Se esse processo continua, ou seja, se esse processo aqui vai para o ambiente mitocondrial, a mitocôndria consegue um saldo de 32, 34, às vezes até 36, 37 ATP, dependendo da célula. Tá? Então, vejam só, vamos pensar aqui na economia, né? Então, eu consigo produzir 2 ATP no ambiente do citoplasma, mas com a presença da mitocôndria eu produzo, vamos colocar aqui o menor, né? 32. Então, eu tenho um saldo de 30 ATP a mais com a presença da mitocôndria. Então, isso levou o quê? A possibilidade da criação de processos complexos. Por quê? Porque eu tenho mais disponibilidade de energia. Assim como a gente ocorre na nossa economia, né? Uma empresa, ela consegue crescer, quando ela cresce o seu parque industrial, ela precisa de mais energia. Se ela não tem energia, ela não consegue crescer. E os processos biológicos também acompanharam a mesma tendência, ok? Então, a respiração eucarionte, ela vai ocorrer em duas etapas, né? Vamos chamar assim, 2 locais. No citoplasma e na mitocôndria. No citoplasma, a molécula de glicose, ela vai sofrer uma série de reações que nós chamamos de glicólise, até que ela chegue ao piruvato. Tá? O piruvato no ambiente celular, né, no ambiente de citoplasma, vai sofrer uma reação, vai se transformar em acetilcoenzima A, essa reação é a descarboxilação, forma aqui uma molécula de dióxido de carbono, o CO2, e esse acetilcoenzima A vai para o
ambiente mitocondrial, onde se inicia o ciclo do ácido cítrico. Esse ciclo do ácido cítrico, ou ciclo de Krebs, acontece, então, o momento em que a célula consegue carregar os seus carreadores de próton, né? Que os prótons aqui, ó. Bom? E também a liberação de mais quantidade de dióxido de carbono. Opa! Respiramos oxigênio e liberamos dióxido de carbono. Na verdade, é o contrário, né, gente? A gente primeiro libera o dióxido de carbono e depois que usa o oxigênio, tá? Então, a história da biologia é diferente do que contam por aí. Ok? Bom, então, nesse ciclo de Krebs aqui, vai abastecer os carreadores de próton, NAD e FAD. NAD e FAD vão para a cadeia respiratória, vai acontecer aqui a formação de um gradiente de próton, né, uma força próton-motriz, que vai transferir, então, a energia lá no sistema F0, F1, ATPase sintase, que vai finalmente fornecer energia para a síntese do ATP. Então, na respiração de eucarionte, tem uma fase anaeróbica, onde não existe a presença do oxigênio, e essa fase aqui é aeróbica. Por quê? Porque o oxigênio é o aceptor final de elétrons da cadeia respiratória. Ok? Continuando aqui, então, a respiração aeróbica, ou seja, quando existe a presença do oxigênio, ela é utilizada por procariontes, existem procariontes que também utilizam oxigênio, que são aeróbicos, né? Só lembrando a vocês que eles fazem esse processo no ambiente de membrana, porque eles não têm mitocôndria, né? A gente já viu que a mitocôndria também é muito parecida com a bactéria, então, ó, a mitocôndria também tem membrana, ok, gente? Então, os procariontes, eles não têm mitocôndria, realizam o processo todo no citoplasma e na membrana, quando eles utilizam, né, o oxigênio. Às vezes tem alguns procariontes que não utilizam o oxigênio como aceptor final de elétrons, e alguns procariontes também realizam fermentação, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, tá bom? A molécula principal aqui, como eu falei para vocês, é a glicose, que é o carboidrato, que vai transferir essa energia que vem lá da respiração, né? Que vem lá da respiração, vem lá da fotossíntese, lá do sol, tá? Então, essa glicose que vai, então, fornecer a energia para a síntese de ATP, tá bom? E aqui em eucarionte, como nós já falamos, a glicólise, que é a formação do ácido pirúvico, ocorre no citossol, e as demais etapas vão ocorrer na mitocôndria, né? O ciclo de Krebs, o ciclo do ácido cítrico, na matriz mitocondrial e a cadeia respiratória nas cristas mitocondriais. Bom, primeira etapa da formação, né, da síntese de ATP, nós chamamos de glicólise, e nessa etapa, vamos aumentar aqui o tamanho, e nesta etapa, a molécula de açúcar, ou seja, a glicose, ela vai, então, se transformar em piruvato, tá? Essa reação, ela é composta de duas etapas, a gente vai falar dela daqui a pouco, né? Mas o final dessa reação aqui é o saldo de duas moléculas de ATP. Por que saldo de duas ATP? Porque eu formo 4 ATP, mas eu gasto duas. Então, 4 menos 2, 2 ATP, tá? Formação também de duas moléculas de NADH, ou seja, está carregando aqui também um número de prótons, né? E eu tenho como produto final duas moléculas de piruvato. Então, a cada uma molécula de glicose, eu tenho 2 piruvato. Então, eu tenho aqui no meu esquema uma molécula de glicose, NAD, 2 ADP, ADP, adenosina difosfato, ou seja, a adenosina está carregando o quê? 2 fosfatos, precisando pegar mais um, né? E na reação de glicólise eu tenho o quê, gente? Eu tenho a formação de duas moléculas de piruvato, a formação de NADH,
liberação de um próton e 2 ATP. Lembrando que eu tenho informação de 4, mas eu gasto 2, então sobra 2, né? E também a liberação de 2 moléculas de água. Aqui nós estamos vendo o processo, né, de reação, que está em inglês, como eu já falei para vocês, a língua da biologia, o inglês, a gente às vezes não consegue material em língua portuguesa que possa ser utilizado sem ter problema aí com os direitos autorais. Como eu vou colocar no YouTube, eles cancelam o vídeo, tá bom? Então, vamos lá. Então, qual é a primeira etapa dessa glicólise? A primeira etapa da glicólise aqui é chamada de fase preparatória. E ela tem 5 reações. Na primeira, ocorre a fosforilação da molécula de glicose. Opa, o que é fosforilação, professora? Recebe um fosfato do ATP. Então, já começou a gastar energia. E para fabricar energia, já começou a gastar. Tá? Formando glicose 6-fosfato. A glicose 6-fosfato vai sofrer um rearranjo, uma mudançazinha na sua forma, né, na sua forma estrutural, e vai formar a frutose 6-fosfato, uma isomeria aqui, tá? Depois, uma outra molécula de ATP, gastar mais um ATP, ninguém merece, né, gente? Nem começou a formar, está gastando energia já. É assim que funciona o nosso organismo, viu? Outra molécula de ATP vai fornecer mais um fosfato para a molécula de frutose. E ela vai ficar o quê? Frutose 1,6-difosfato. Tudo isso lá no citossol. A mitocôndria não entrou aqui ainda, viu, gente? Essa molécula de 1,6-difosfato vai sofrer novamente um arranjo, vai abrir o seu anel, né? Anel aromático, lá da química, estão aprendendo com a química, né? E vai formar um composto de 3 carbono, gliceraldeído trifosfato, principalmente, tá? E aí, então, essa molécula de gliceraldeído trifosfato vai finalmente ser convertida, como está observando aqui, né, em piruvato. Então, cada molécula, né, aliás, piruvato ainda não, viu, gente? Está aqui em gliceraldeído trifosfato, desculpa, estão aqui, ó, tá? Daqui a pouco vai virar para piruvato, tá aqui. Então, essa reação continua na segunda etapa. Ainda estamos em gliceraldeído trifosfato. Estou querendo acelerar a reação já, gente. Calma. Calma, que essa reação é longa. Calma. Resumindo para vocês aqui, né? Resumindo aqui para vocês, a glicólise é a quebra das moléculas de glicose com a formação do piruvato. A cada uma molécula de glicose, eu tenho a formação de 2 moléculas de piruvato. Ocorre no citossol ou citoplasma. E o procedimento? 2 piruvato, liberação de hidrogênio, o Hzinho lá, né? E 2 moléculas de ATP. E também NAD para NADH2, carregando aí os prótons, né? O piruvato, ele vai sofrer uma reação, tá bom? É uma descarboxilação, e aí ele vai se transformar em acetilcoenzima A, e sim, ela vai para a mitocôndria, para o ciclo de Krebs. É uma maravilha, né? Isso aqui é poético, não? Ai, meu Deus, eu tô aqui suando já, passando mal, o aluno tá falando para mim. Com tanto nome esquisito, eu tenho que guardar essa reação toda aqui, porque tudo isso aqui pode cair no Enem. Tudo isso aqui, ó. Tem que decorar toda a etapa aqui, decorar tudo isso aqui, porque tudo isso aqui pode cair no Enem. Gente, não é bem assim, tá? O que vocês precisam saber é o básico. A gente acabou de falar aqui, né? A gente acabou de resumir aqui para vocês o que vocês realmente têm que guardar. Mas tem que ter ouvido falar nisso daqui, ok? A segunda etapa. Ah, o negócio não acabou ainda. Ah, meu Deus do céu, não acabou ainda. Não. Não acabou ainda, gente. Vamos continuar. Aqui a compensação energética. Ai, meu Deus, por que é compensação energética, gente? Aqui é investimento. Aqui a biologia também ensina a economia. Então, para que eu possa produzir energia, eu tenho que investir primeiro.
A célula investiu aqui quantas moléculas de ATP, gente? 2. Não é isso? 2. Ai, meu Deus do céu. Então, nessa fase, apenas gastou energia. Ai, ai, ai. Então, para produzir energia, inicialmente eu tenho que investir. Então, para produzir alguma coisa, eu tenho que investir algum dinheiro. Ah, você quer, então, abrir um carrinho na praia. Para você conseguir ganhar dinheiro, primeiro precisa investir. Primeiro precisa comprar o carrinho, comprar o material, né? Correr atrás da licença para funcionar. Então, existe uma fase de investimento também aqui e uma fase de lucro. Ou seja, eu investi 2 moléculas de ATP, agora eu vou fabricar 4, porque no final eu tenho 2, tá? Isso é importante a gente saber também, né? Então, as moléculas de NAD, elas vão ser reduzidas. Reduzir vai ganhar o quê, gente? Vai ganhar o quê? O hidrogênio, vai ganhar os prótons, né, gente? Então, ela vai se transformar em NADH, tá? Ganhou aqui, ó. Recebeu aqui, né, o H+, recebeu aqui os prótons de hidrogênio, o elétron, né? Então, eu tenho aqui a redução de NADH+, né? Tá aqui o nome de nucleotídeo, tá? Bonito o nome aqui, né? Dinicotídeo, né, gente? Bonito esse nome aqui, muito bonito. Não vou nem falar para vocês não ficarem assustados. Não quero assustar ninguém agora. Bom, e aí o NAD, com seus elétrons provenientes da oxidação, se alguém oxidou, alguém perdeu o elétron por aí, né, gente? Quem perdeu o elétron? Gliceraldeído 3-fosfato, que perdeu o seu pobre elétron para formar NADH. Esse NADH vai carregar essa energia lá para o ambiente mitocondrial, né? A cada molécula de 1,3 de fosfoglicerato recebe um fosfato a uma molécula de ADP. Opa, estou ganhando, estou sentindo lucro. Opa. Ah, então aqui começou o meu lucro, começou a produzir o ATP. Por quê? A cada uma molécula de 1,3 de fosfoglicerato, ela vai ceder um fosfato para uma molécula de ADP. Opa! Se o ADP tem 2 fosfato e recebe mais um do difosfoglicerato, ele vira ATP. Opa, comecei a ganhar. Comecei a ter lucro, né? E formando, então, o difosfoglicerato, ok? As 2 moléculas de difosfoglicerato vão perder uma molécula de água, formando o fosfoenol piruvato. Estamos chegando lá. As moléculas de fosfoenol piruvato, olha eu com o meu lucro aqui, olha o meu lucro de novo chegando, vão fornecer um fosfato para uma molécula de ADP, formando mais 2 ATP. Opa! Então, 2 ATP aqui, né, com o difosfoglicerato, e mais 2 ATP aqui, com o fosfoenol piruvato. Compensação energética. Na primeira fase, eu tive uma fase de investimento. Por quê? Eu gastei 2 ATP. Na segunda fase, eu tive um lucro. Por quê? Porque eu produzi 4 ATP. Não é isso, gente? 2 ATP aqui e mais 2 ATP aqui. Então, eu produzi 4 ATP. Gastei 2, lucrei 2 ATP. E, ao final disso tudo aqui, o que eu vou ter? 2 moléculas de NADH, estou transferindo energia, 4 moléculas de ATP, mas eu gastei 2, sobrou 2, e eu vou ter 2 moléculas de piruvato, que é o saldo que a gente tem aqui nesse esquema aqui, ó. Vamos ver aqui. Que é o saldo que a gente tem aqui, ó. Ah, não, vai sim. Vamos consertar aqui para a gente poder ver. Pronto. Tá? Que é o saldo que a gente tem aqui, ó. É o finalzinho que a gente tem aqui.
o saldo de 2 moléculas de ATP, 2 NADH e 2 moléculas de piruvato, ou ácido pirúvico, que também tem um nome bastante engraçado que ninguém vai esquecer mais na sua vida, né, gente? Então, já sabe, para ganhar dinheiro tem que investir, ok? Biologia também ensina economia. A história está cansativa, está um horror, ainda tem mais coisa ainda, a história não acabou, a célula continua trabalhando com essa história de ATP, bom? E aí, o que acontece, gente? Acontece que o piruvato, ele pode sofrer uma descarboxilação quando ele tem condições aeróbicas aqui, bonitinha, né, gente? Ele sofre uma descarboxilação, ok? Aí, o que é descarboxilação, professora? Pelo amor de Deus, liberação do dióxido de carbono, né? A historinha é, respira oxigênio, libera gás carbônico. É o contrário, né, gente? Libera gás carbônico e depois usa oxigênio, tá? Aí, nesse caso aqui, na presença de condições aeróbicas, tem uma descarboxilação, ele vai se tornar um acetilcoenzima A, vai para o ambiente mitocondrial, onde ele vai se combinar com oxaloacetato, formando citrato, iniciando o ciclo do ácido cítrico com liberação de dióxido de carbono, NAD e FADH2, que vão carregar a energia para a cadeia respiratória, tá bom? Se o piruvato aqui chegar e não encontrar condições aeróbicas, né, ou pode ir para um outro aceptor de elétron, que a gente não está discutindo aqui, né, que é uma respiração aeróbica, mas que existe um outro aceptor final de elétron, que não é oxigênio, mas aqui no nosso caso a gente está considerando só essa condição aeróbica e essa condição aqui anaeróbica, tá? Nessa condição aqui anaeróbica, esse piruvato vai sofrer uma fermentação. Opa. Vamos lá. Cerveja, né, gente? Cerveja. A cerveja vai entrar aqui agora. Biologia também é festa, gente. O sujeito pega lá, né, cerveja, pega lá o malte lá, coloca leveduras, que são fungos unicelulares, que são anaeróbicos facultativos. E que é isso, professora? Anaeróbico facultativo pode, na ausência de oxigênio, fazer fermentação. Então, quando não tem oxigênio, né, não tem oxigênio, acabou, mas eu preciso de energia, o que eu vou fazer? Fermentação. Bom? Essa fermentação, então, ela vai gerar o álcool, por isso que a cerveja tem álcool, né, gente? Então, ela fermenta aquele carboidrato lá, né, sacarose, e aí ela vai liberar álcool e o dióxido de carbono, ok? Também é o mesmo processo da fabricação do pão. O que acontece com o pão? Coloca lá o fermento, que na verdade é a levedura, na verdade é o fungo lá, e o fungo, então, tampa, deixa eu falar que você tem que pegar o pão, colocar ele tampar, para que não haja presença de oxigênio, porque a levedura, a saccharomyces, ela é anaeróbica facultativa. Então, se tiver oxigênio, ela vai fazer respiração aeróbica. Então, você tampa, você priva de oxigênio, e aí, então, a levedura faz a fermentação. Faz a fermentação, sim, libera o álcool e sim, libera o dióxido de carbono. É o dióxido de carbono que faz a massa inchar, faz a massa crescer, faz a massa do pão crescer. E aí a pessoa vai lá, assa o pão, mata a levedura, libera o oxigênio e você tem lá o pão bonitinho, crescido, gostoso e saboroso, tá bom? E também existe uma condição anaeróbica, que é a formação do lactato. Ai, gente, o lactato dá uma dor desgraçada no músculo. Quando você faz exercício físico muito intenso, você corre, quer fazer tudo num dia só, tudo num dia só. E aí falta oxigênio no músculo. O que ele faz? Fermentação. Ai, meu Deus, dá aquela dor muscular horrorosa, né? Aquela contração muscular vigorosa. Bom, que a gente fala que está cheio de lactato, né? Aquela dor, aquela distensão muscular. Bom, é um exemplo de lactato que a gente costuma utilizar aí de forma didática, né? Então, nós vimos os 3 destinos do piruvato formado na glicólise.
Glicólise é aquele processo que ocorre lindo e maravilhoso, que a gente acabou de falar sobre ele, no citoplasma. Ah, ainda não acabou essa história, professora? Não, não acabou, gente. Vem o fantástico ciclo do ácido cítrico. Como é que acontece o ciclo do ácido cítrico, gente? Lá no citossol, o piruvato vai sofrer uma descarboxilação, perda do dióxido de carbono, vai formar acetil, que vai unir a coenzima A. Então, acetil, coenzima A. Não esquecendo da liberação do dióxido de carbono e do hidrogênio, tá bom? E aí, essa molécula vai para o interior mitocondrial, iniciando o ciclo do ácido cítrico, com a liberação de mais dióxido de carbono, mais ATP, NAD e FADH2. Bom? Só lembrando que o dióxido de carbono liberado vem da onde, gente? Da formação do acetil, da descarboxilação do piruvato e do ciclo de Krebs, o ciclo do ácido cítrico, ok? Então, a gente primeiro libera o dióxido de carbono e depois usa o oxigênio, né? Não conta a história verdadeira, mas é assim, tá? Olha que maravilha o ciclo do ácido cítrico. É poético isso aqui, né, gente? Maravilha. Ai, meu Deus, tem que decorar tudo isso aqui, meu pai do céu. Como que eu vou fazer? Se você for seguir carreira na área de ciências biológicas, eu aconselho você a estudar muito e decorar tudo isso aqui, porque isso é importantíssimo, né? Se for fazer carreira na área de medicina, na área de enfermagem, na área de fisioterapia, bioquímica, não fazer nenhuma besteira por aí, tá bom? Então, o ciclo do ácido cítrico, o ciclo de Krebs, hoje chama-se mais ciclo do ácido cítrico, tá, gente? Estou tirando o sobrenome de todo mundo da biologia. Onde ocorre? Matriz mitocondrial. Somente com a presença de oxigênio, né, gente? É lógico. Meu Deus do céu, a gente acabou de ver. Ó, precisa de oxigênio. Olha aqui, gente, precisa de oxigênio. Por quê? Porque o oxigênio vai ajudar aqui a fazer o quê, gente? Só em condições aeróbicas eu tenho o quê? A descarboxilação, né, gente? Que maravilha. Então, ocorre, né? No ambiente mitocondrial, aqui está mostrando, ó, tá? A transformação do piruvato, liberando aqui o dióxido de carbono, a coenzima A, entrando aqui junto com o piruvato, formando o acetilcoenzima A e a formação de NADH2, tá bom? Então, quando o piruvato se transformou em acetilcoenzima A, ele vai entrar aqui no ambiente mitocondrial, vai reagir com o oxalacetato e vai formar citrato e vai iniciar a formação, vai iniciar aqui o processo de oxidação do citrato, tá bom? E aí você tem várias reações químicas, aqui a nível de ensino médio não precisa saber de todas, a nível de ensino superior, sim, que maravilha, eu só adoro isso aqui, tá? E aí, o que vai acontecer nesse ciclo de Krebs, ciclo do ácido cítrico maravilhoso, fantástico? Tem a liberação da água, consumo da água, bom? Tem a formação de NAD, NAD é importantíssimo aqui, gente, 8 NAD, tá carregando a energia aqui, ó, tá carregando a energia, bom? Tem a formação de FAD também, FADH2 também é outro carregador de energia aqui, e 2 ATP. Ai, mais de 2 ATP. A coisa está melhorando. Já estou ganhando alguma coisa aqui, né, gente? Bom? Qual é a função do ciclo do ácido cítrico, gente? Pelo amor de Deus, degradar moléculas resultantes de metabolismo. Porque aqui, nessa formação do acetil-CoA, nessa formação aqui do succinato e outras moléculas, também vão entrar outras degradações, como lipídio e proteína. Lembra que eu falei para vocês que podia usar carboidrato, de preferência, ou usar lipídio, ou usar proteína? Ah, vai cair aonde essa história? Vai cair no ciclo do ácido cítrico. Por isso que é importante, quem é da área de saúde, né, principalmente, saber bem isso aqui para não fazer nenhuma besteira e atrapalhar aqui o ciclo do ácido cítrico, ok? Bom, aí tudo foi formado, amém, tudo bonito, maravilhoso, né?
NAD, FADH2 foram lá para as cristas mitocondriais maravilhosas, fantásticas. E aí, o que acontece agora, gente? Agora acontece a cadeia transportadora de elétrons, também chamada de fosforilação oxidativa. Lindo, né? Olha que bonito nome. Já dá para entender, né, gente? Fosforilação tem a ver com fosfato e transferência de elétron, tá tudo por aí. Essa etapa vai ocorrer nas cristas mitocondriais, formada pelas invaginações presentes na membrana interna da mitocôndria, nas cristas mitocondriais. Mais ou menos assim, tá bom? Nessas cristas há um conjunto de proteínas de membrana que, através de uma bomba de prótons, transfere os átomos de hidrogênio e seus elétrons presentes nos carreadores. Opa, peraí, professora, peraí, calma aí, voltou. Lá no ciclo do ácido cítrico, formou NAD e FAD. Eu falei para vocês que eles estavam levando a energia, carregando energia. E agora, vão fazer o quê? Eles vão jogar o átomo de hidrogênio para um lado e o elétron para o outro. Ah, que maravilha! Muito bem. Esses elétrons vão ser transportados para a matriz mitocondrial. Os elétrons matriz, tá? E os hidrogênios, que são os íons H+, aqui, os prótons, né? Então, os elétrons vão para a matriz. E os prótons vão para o espaço entre membranas, intermembrana, entre as duas membranas da organela. Entre as duas membranas da organela. Essa transferência e separação dos íons e dos elétrons vai gerar um gradiente de carga. Um está do lado, está do outro. E aí eu tenho uma matriz mitocondrial que fica com carga negativa e o espaço de fora fica com carga positiva. Criou o quê? Um gradiente de elétron. Ok? Lembrando lá da química, cargas opostas se atraem, então o próton quer voltar para a matriz mitocondrial. Essa energia de atração e de retorno do próton vai ocorrer por meio de um transportador F0, F1, ATPase, sintase. Quando ele volta, ele vai fornecer energia para a síntese de ATP. Olha que engraçado, que legal. Fantástico, né, gente? Maravilhoso. Os hidrogênios liberados no processo vão se unir à água. Tá? Vamos ler de novo. Os demais prótons liberados no processo se unem ao oxigênio, gerando água, fazendo com que o oxigênio seja o receptor final de elétron. O elétron tem que voltar para o oxigênio e formar água. Ah, que lindo, que maravilhoso, fantástico, entendi, fica maravilhoso aqui, professora, maravilhoso. Então, NAD e FADH2 vão jogar um para um lado e para o outro. Como tem atração, né, de cargas opostas, vão querer voltar, vão voltar pelo F0, F1, ATPase, sintase, e ali vão criar o quê? Uma força protomotriz que vai fazer a síntese de ATP. Lindo, fantástico, maravilhoso. Não é isso, gente? Maravilha. E aí o oxigênio está lá, recebendo o elétron. Vem cá, elétron, vou te pegar. Né? E aí ele pega o elétron, forma água, amém, tá tudo bonito, maravilhoso, tudo fantástico, tudo funcionando bem, né? E aí a gente tem, então, aqui o resumo. Só tem um detalhe, tá, gente? O oxigênio falha, hein? Tem que treinar esse oxigênio melhor, tá? Se o oxigênio falhar, e ele falha, então a transferência de energia tem problemas. Ela não é totalmente sem problemas. A transferência de energia aqui, ela não é totalmente limpa. Tem problemas aí. Vamos ver, tá bom? Então, resumindo o que eu falei para vocês aqui da cadeia respiratória, fosforilação oxidativa, transporte de elétrons, né? Ocorre nas cristas mitocondriais. Os 2 fases de H2 e os 10 NAD da fase lá do ciclo do ácido cítrico vão ser oxidados
e essas reações vão transferir os elétrons, né, gente? Então, a receita da cadeia respiratória está aqui, tá? E vai ficar jogando aqui, como eu mostrei para vocês, né, os prótons e os elétrons, formando aquela força protomotriz, ok? Por final, você tem a formação de ATP, e o saldo das três fases qual que é? 32 ATP. Sem essa história toda, 2 ATP. Com toda essa história maravilhosa e linda, que vocês adoraram, 32 ATP. A eficiência energética é muito maior no ambiente mitocondrial, não é? Mas tudo não é só flores, e aí vocês vão ver que acontece problemas nessa reação, bom? E a gente fica por aqui nessa aula, e na próxima aula a gente continua falando sobre respiração celular. Mas antes, olha só, dia 1º de março, 19h30, tem aula do professor Ed Joel no CMSP, para ninguém perder, ok? Vamos lá, vamos voltar ao nosso compartilhamento aqui, vamos voltar a bater nosso papo, fantástico e maravilhoso. Voltamos! Eu sei que vocês se divertiram muito nessa aula, adoraram saber que a biologia ensina economia, não é? Revejam quantas vezes forem necessárias, gente. Cada vez que vocês reverem, vão se apaixonar mais ainda pela biologia. Beijo no coração de vocês. Façam as anotações. Na próxima aula, tem atividade. Tchau!